Então, eu estava falando sobre casamentos destruídos e dei um exemplo aí de uma colega. Ela disse assim, não aguento mais, esse relacionamento para mim chegou ao ápice, não aguento mais, não vejo solução, não vejo conserto, não vejo salvação para esse relacionamento. Porque a mulher cansou de ser agredida pelo marido, cansou de ser é, violentada psicologicamente, fisicamente, e assim por diante. Chegou ao fim. Então, esses impulsos desagradáveis que são inaceitáveis e chega um momento que as amizades terminam, os casamentos terminam, os relacionamentos terminam, porque nós não podemos viver em sociedade com essa agressividade, com essa situação de ter que suportar as pessoas tóxicas. Então, os nossos comportamentos são muito mais impulsivos e no consciente, vindo do inconsciente, nos nossos relacionamentos, na rua, no trânsito, em todo lugar que nós convivemos, estamos manifestando esse inconsciente, chamamos de inconsciente coletivo. Muito bem. Então, quando o indivíduo veja como exemplo, quando o indivíduo é vítima de um comportamento grosseiro no trabalho, veja, tem lugar mais difícil de conviver do que no trabalho? É muito difícil quando você. Minha filha teve que sair de uma empresa que trabalhava há muitos anos, porque a patroa, extremamente estressada, todos os dias chegava e descontava os problemas da casa nos funcionários. A minha filha chegava em prantos em casa, chegava estressada, a minha filha começou a adoecer. E aí minha filha saiu um tempo, voltou novamente, e a mulher continuou. Aí ela falou, não, eu vou me tratar, a patroa disse que ia se tratar, que ia fazer terapia, fez a terapia com um psicanalista conhecido, né, famoso aqui na cidade, mas não adiantou nada. Minha filha chegou, um dia, pai, estou saindo, não aguento mais. Aí ela já tinha passado no vestibular para direito, já está indo para o segundo ano, ela disse assim, não quero mais saber dessa empresa e não quero mais seguir a carreira de design de moda, eu vou seguir a carreira jurídica e eu não quero ficar nessa empresa porque essa minha patroa me adoece. No trabalho é muito comum isso. Colegas de trabalho que são grosseiros, que têm comportamentos agressivos, sente raiva, vontade de retrucar e até de agredir o outro fisicamente. E em sua mente cria cenários fantasiosos, nos quais pode responder com grosseria para compensar as emoções negativas geradas pelo ocorrido. Eu tinha um amigo, não vou dizer amigo, né? Um colega de trabalho. Ele chegava para trabalhar e dizia assim: hoje eu estou afim de arrumar confusão. Eu hoje estou muito afim de arrumar uma confusão. Então, essa agressividade que nós vemos no ambiente de trabalho também está ligada a essa frustração que as pessoas têm e no seu inconsciente trazem lá da sua criação, né? E trazem lá da sua infância. Então, é muito sério e muito difícil de conviver com pessoas assim no ambiente de trabalho, que a todo tempo está agredindo você, que a todo tempo estão te tratando com grosseria. Esse tipo de profissional adoece o colega de trabalho. Então, o inconsciente é o que estamos falando. O inconsciente se manifesta no consciente e nos nossos relacionamentos. Igreja, trabalho, profissão, trânsito, irmandade, coletividade e assim por diante. Então, não é possível agir conforme deseja, pois isso acarretará em diversas consequências negativas que poderão prejudicar a carreira. Tem gente que perdeu a carreira por causa disso. Perdeu a carreira por causa de não ter freio na língua, não ter freio nas suas atitudes, não ter freio no seu comportamento. E mesmo assim, algum dia, ele poderá transformar a fantasia em realidade sem querer, motivado por desejos conscientes. A pessoa, ele é obstinado a fazer uma coisa sob essa obstinação, ele passa por cima de todo mundo. Ele atropela todo mundo. Então, muitas pessoas se deram mal na carreira. Por quê? Porque agiram, trouxeram para o consciente atos inconscientes. Então, é nos relacionamentos que esse inconsciente se manifesta.
Muito bem. Tudo que está armazenado, gente, em nosso inconsciente, afeta as nossas vidas. Prestem atenção nisso, isso aqui é muito sério. De repente você não sabe por que que você está sofrendo, por que que algumas coisas estão ocorrendo na sua vida. Tudo que está armazenado em nosso inconsciente afeta as nossas vidas. O modo como pensamos, como agimos, como nos expressamos, as nossas opiniões, é resultado de uma memória. Eu chamo isso de subjetividade. Cada um age da forma que quer, pensa como quer, julga como quer e expressa como quer. Ah, eu sou assim mesmo, é assim que eu falo. Ah, eu sou assim, não se preocupe não, porque esse é o meu jeito, é o jeito da madeira. Tem gente que fala assim, né? Nossa, como você. Não, esse é o jeito da madeira mesmo, né? É da paulada mesmo. Então, tudo isso afeta as nossas vidas. A maneira, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas expressões, nossas opiniões, que é resultado de uma memória, de uma crença ou desejo que não está na superfície do psiquismo. Está lá no culto do ser humano, está lá no inconsciente, no iceberg, na parte do iceberg maior, ali está o pensamento, a ação, a expressão, a crença, as memórias, os desejos, está lá, não veio para a superfície, né? Está na superfície, aliás, que não está na superfície. Então, por isso podemos entrar em conflito conosco e com as pessoas sem compreender exatamente a razão. Eu vivi muito tempo assim. Eu não sabia por que eu tinha aqueles conflitos e não sabia o porquê daqueles conflitos com as pessoas, com a família, na profissão, na carreira, na comunidade. E isso é porque as atitudes inconscientes estavam muito latentes, elas estavam muito conscientes, vinham muito para o externo, e aí eu não sabia o porquê. Como eu falei anteriormente aí, isso vai prejudicando os seus relacionamentos, sua vida, sua carreira, e tem um monte de gente aí sofrendo no casamento, sofrendo no ministério, na carreira profissional, né, no trabalho e assim por diante, nas amizades. Por quê? Porque estão agindo de forma inconsciente e trazendo tudo aquilo que está no inconsciente para o consciente. Então, na psicanálise, o que que a psicanálise busca? A psicanálise busca as causas da infelicidade das pessoas, que estão nos esconderijos do inconsciente. Olha que interessante. Qual é o propósito da psicanálise? Buscar a infelicidade das pessoas nos esconderijos do inconsciente. Gente, então o inconsciente é, portanto, a chave do cérebro para a psicanálise. Não existe psicanálise se você não acessar o inconsciente das pessoas. Se você não acessar alguns psicólogos discutem comigo, porque falam: "Ah, a psicanálise não é eficiente". Eu disse: "Olha, é preconceito seu. A psicanálise é a técnica única, enquanto a psicologia usa diversas técnicas, a psicanálise utiliza uma só, que é abrir ou acessar o inconsciente, é porque é lá que estão os traumas, os recalques, os conflitos e os problemas das pessoas, que às vezes se manifestam aqui no externo, no consciente. Então, a psicanálise, ela busca a infelicidade dessas pessoas que estão nos esconderijos do inconsciente. Tem uma imagem aí, né? Uma ilustração. Está lá no inconsciente da pessoa, você não sabe. Você não sabe aquela pessoa, o seu histórico psíquico. Por isso que numa análise psíquica ou numa sessão de análise psicanalítica, se busca o histórico psíquico daquela pessoa. Vamos estudar a sua infância, vamos investigar a sua infância, a sua adolescência, por que desses conflitos. Então, você está fazendo uma investigação do inconsciente daquela pessoa. Você está buscando saber quem é aquele ser. E ele se submeteu àquela análise porque ele precisa se autoconhecer. E ele mesmo é quem vai dizer o que ele sente, que ele pensa, e o que ele passou, as suas experiências, para que você tire as suas conclusões ali, você tenha o diagnóstico e você possa ajudá-lo. Então, as pessoas têm coisas guardadas ali que você não sabe, traumas
Eu me lembro na primeira turma, eu atendi uma aluna e eu percebi assim, ela era muito retraída e tinha assim muita dificuldade de relacionamentos. Quando foi para análise, que eu ouvi a história daquela aluna, eu fiquei impressionado com o sofrimento que aquela mulher teve na vida. E eu pude entender por que que a pessoa era assim. Agora eu entendo por que que você reage assim, por que que você é assim, por que do medo, por que do receio, o porquê da preocupação de amizade, de ter amizades e se relacionar, isso e aquilo. Por quê? O histórico psíquico, a vida, a trajetória daquela pessoa é, era muito triste, muito impressionante o sofrimento e as coisas que aquela pessoa passou. Então, por isso que eu digo, a gente tem que respeitar as pessoas, de um certo ponto de vista, porque a gente não conhece o histórico das pessoas. A gente não sabe o que essas pessoas sofreram para chegar onde chegou, quando criticamos o outro porque não deu certo naquele casamento. Ah, fulano não deu certo naquele casamento. Você não sabe, você não viveu com aquela pessoa. Você não conviveu com aquela pessoa. Você não estava no contexto daquela pessoa. Então você não pode tecer julgamentos e críticas, porque ali no inconsciente estão escondidos os problemas e os conflitos mais íntimos das pessoas. Então, o inconsciente de um ser humano pode reagir a outros sem passar pelo consciente. Por exemplo, se você agir, uma pessoa agir de forma inconsciente com você, você vai reagir de forma inconsciente. Você pode agir de forma inconsciente, não vai passar pelo consciente. Você pode retribuir, como diz assim, não leva o desaforo para casa, né? Quem com ferro fere será ferido, se bateu vai levar. E por quê? Porque você vai agir igual o outro. Então você está se igualando a ele. Né? Você está se igualando a ele. Então o inconsciente retém memórias que afetam as nossas atitudes. Presta atenção nessa frase. O inconsciente retém memórias que afetam nossas atitudes. Veja só a paixão. Vou tocar na ferida agora. Quem que já não se apaixonou excessivamente? A paixão em excesso é como uma psique criativa entre o consciente e o inconsciente, transcendendo a mera confusão entre paranoia e realidade. Vê o que um apaixonado faz. Vê o que uma pessoa apaixonada faz. Ela é capaz de fazer de tudo, até de aguentar a sogra ruim. Agradar a mãe da mulher, da namorada. Né, Batu? A gente fez cada coisa quando se apaixonou, né? É capaz de fazer coisas, porque a paixão ela leva ao excesso. Você já experimentou uma paixão arrebatadora? O autor do estudo pergunta. Já sentiu uma profunda antipatia por alguém que acabou de conhecer, né? Ou teve um sonho estranho, assustador e aparentemente sem pé nem cabeça? Pois a noção teórica do inconsciente nasceu justamente na percepção de que, em alguns casos, nossas ações e sentimentos não são guiados apenas pela razão ou pelo consciente, mas sim o inconsciente. Eu falo, o apaixonado é o cara inconsciente. A paixão, eu falo que a paixão vem do inconsciente, o amor vem do consciente. O amor, a tolerância, o respeito, isso vem do consciente. A pessoa que ama, que respeita, que tem um senso de companheirismo, ele é consciente, mesmo que o outro lá já esteja né, com dificuldades de entender isso. Mas a paixão é coisa do inconsciente, porque ela vem arrebentando, ela vem fazendo a gente fazer coisa louco. O cara apaixonado, o cara é capaz de fazer loucura. Por quê? Porque vem lá do inconsciente e vem trazendo a pessoa a uma ação assim totalmente fora do consciente, fora da razão. Ele diz assim, sentimentos não são guiados pela razão e pelo consciente. Então, todos nós temos desejos, temos temores, temos ideias preconcebidas, que nós não sabemos de onde que vem. Que não foram escolhas nossas, que simplesmente se manifestaram, né? Que se manifestam.
Tem um psiquiatra e psicanalista, o Oswaldo Ferreira Leite Neto, eu leio muito literatura dele. Ele é diretor do serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O Neto ele fala que os fatores inconscientes atuam sobre a nossa vida psíquica o tempo todo, mesmo acordado e mesmo dormindo. Você pensa que você está dormindo, você desliga. Não, eu vejo sonhos, nós vamos estudar sobre os sonhos. Os sonhos são fatores inconscientes. O sonho é assim, o sonho é uma lembrança, como aquele aparelho que faz um check-up lá, vai e volta. Os sonhos duram 3 segundos, 4, 5 segundos, e aí parece que naqueles 3, 4, 5 segundos, Marlise, você que estuda muito isso aí, parece que é uma eternidade, né? Parece que você sonhou a noite inteira. Porque lá no sonho a gente não tem noção de tempo. Lá não tem, né, noção de tempo e espaço. Então você sonha 3 a 4, 5 segundos numa noite. Parece que você sonhou a noite inteira. Parece que passou ali 10, 20 horas né, de sonho. Então, ele fala que os sonhos, né, eles estão presentes no inconsciente, acordado e dormindo também. E essa vida psíquica não para. Essa vida psíquica está ali ativa a todo momento, acordado, dormindo. Veja quando você que anda de carro, de carro, é bom você não ficar muito desatento, né? Mas veja bem quando você anda de ônibus, ou de trem, ou de metrô, um transporte que você usa, que você não tenha que prestar atenção no trânsito. Você não dorme, não fica viajando? Fica lá no passado, no presente e no futuro, e sonhando. Você está acordado, é um sonho acordado, é a vida psíquica. É a sua vida psíquica. O tempo todo isso está ali, presente na sua mente, né? Boa parte. Eu tenho meu filho mais velho, antes de falar aqui, abrindo um parênteses. Às vezes ele fala sozinho, ele fica olhando para o teto assim, e a minha filha fala assim para ele: Onde que você está? Ele está em Nárnia? Então as pessoas parecem que estão em Nárnia, né? Estão em Nárnia, estão desligadas. Todos nós temos esses sonhos acordados e quando estamos dormindo também, porque a vida psíquica ela não para. Então, boa parte dos nossos hábitos do dia a dia são inconscientes. Isso aqui é sério, hein, gente? Boa parte dos nossos hábitos do dia a dia são inconscientes. E o que ele quer dizer com isso? Ainda que sejam iniciados de maneira voluntária, uma vez que nós tenhamos aprendido a andar, guardamos aquele conhecimento que nós não precisamos mais pensar sobre ele cada vez que caminhamos. Então, as outras lembranças ficam no nível do inconsciente, simplesmente porque não julgamos que sejam tão relevantes. Isso aqui não é relevante. Você veja quando você não quer pensar numa coisa, não quero nem pensar nisso, você joga para o inconsciente. Vamos tratar disso? Não. Eu sou assim. Há pouco tempo nós sofremos uma situação na família e eu falei para minha sobrinha, falei, ela chama Lilian também. Eu disse, Lilian, você já parou para pensar? Ela, tio, não vou parar para pensar, porque se eu parar para pensar, eu vou pirar. Sabe quando você tem uma situação que você não quer pensar? Aí você fala, não quero tratar disso agora não, isso aí não é relevante. Você joga lá para o inconsciente. Você vai ignorando. Isso é ruim? Às vezes às vezes não. Eu acho que na maior parte dos casos não. Certas coisas têm que ser jogadas lá melhor, deixa para lá. Porque eu fico pensando as coisas que eu sofri na minha vida, tanta coisa com as pessoas e situações, que eu sempre falo, a hora mais difícil para nós, pessoal, é quando a gente vai dormir. Porque você se desliga do mundo externo e você vai para o teu mundo interno. Aí você começa a Posso, lembrar. Oi, pode falar, Marli. posso falar? Pode. Então, existem situações tão conflitantes no nosso subconsciente que nós não conseguimos colocar para fora em palavras. Então, Hum, uma das técnicas que foi usada, inclusive, comigo, quando eu fiz terapia e precisei ser curada dos abusos sexuais que eu sofri na minha infância, que é o escrever, porque a pessoa não uhum, consegue falar. uhum, Então, a gente trabalha muito com escrever e depois a pessoa lê o que ela escreveu sobre si, rasgar, escrever novamente, porque são coisas tão fortes e tão difíceis que não se consegue falar. Então, a gente incentiva as pessoas a escreverem e elas vão conseguir falar mais naturalmente quando
quando já estão no processo da cura, quando aquilo não dói mais tanto, Uhum. quando aquilo vai se resolvendo. Então, assim, é tão poderoso esse subconsciente que às vezes nós não conseguimos expressar em palavras. Interessante. Aí você falou uma coisa importante, eu ouvi o Mário Quintana falando. Perguntaram para ele, por que que você escreve? Ele disse assim, que eu sou frustrado. Quando as pessoas escrevem é porque elas são frustradas, elas querem mudar alguma coisa. E é uma grande verdade, porque nas experiências jurídicas, os psicólogos forenses aí, os psicanalistas forenses, eles pedem para as crianças desenharem, escreverem, né? E eu acho muito interessante, porque aquilo ali é a linguagem da criança, ela está dizendo alguma coisa, né? Eu já fiz análises, tem um livro bom aqui que eu até vou indicar para vocês. Ele fala deixa eu ver aqui, eu já vou recomendar para vocês lerem. Ó, a linguagem dos desenhos, tá? É muito bom. E aí ele mostra o que as crianças falam. Isso aqui é um livro de uma psicóloga forense, e ela fala dos desenhos. Até eu peguei um caso uma vez e eu comecei a fazer uns comparativos, descobrimos que a criança sofria abuso. E, assim, coisa muito interessante. Então, o que você falou tem sentido mesmo, porque escrevendo você põe toda a sua emoção ali. Até no estudo da grafologia, né, quando eu fiz o curso de perito na grafologia e a grafotécnica, no curso de grafologia, nós aprendemos que as pessoas elas colocam a emoção nas suas letras, naquilo que ela escreve, né, naquilo que ela expressa escrevendo. Então é muito importante. E quando eu falo que a hora mais difícil é aquela hora que você falou que o subconsciente é tão conflituoso, que quando você deita na cama e aí você se desliga da atividade secular, exterior, externa, e você está ali no seu mundo interior. Aquela hora é a hora do conflito. Porque ali você tem que ter uma inteligência emocional para filtrar. Ó, isso, não quero pensar nisso, eu não quero levar isso adiante, porque é uma tortura, porque você fica lembrando e lembrando, e tem gente que sonha e tem pesadelo à noite. Então, o subconsciente é poderoso mesmo. Até eu falo nas primeiras aulas, né? O inconsciente é caótico, desorganizado e primitivo. E ele é poderoso, né? Então, nós temos que dominar esse inconsciente, porque senão ele vai nos prejudicar em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, as lembranças que ficam no nível do inconsciente, que nós julgamos não são relevantes. As memórias que existem no nosso inconsciente, as experiências que vivemos, que por algum motivo insistimos em reprimir. Olha, eu não quero pensar nisso, não quero nem lembrar disso, porque todas as vezes. Eu fui atender uma esposa de um pastor esses dias. Ela é candidata a psicanalista, ela já terminou o curso, vai começar a clinicar. Nas duas análises dela comigo, ela não quis fazer a terceira. Ela falou assim, que ela começou a lembrar dos traumas da infância e aquilo fez mal para ela. Fez muito mal. Eu disse, então você vai ficar bem impedida aí, porque como é que você vai. A hora que ela começar a ouvir outras pessoas com o mesmo problema e com os mesmos traumas, a transferência vai ser muito pesada, né? Eu já passei por isso. Uma pessoa transferiu certos sentimentos e situações para mim ali que me deixou. Eu tive pânico, porque eu falei, meu Deus. Então, não é fácil clinicar, não é fácil ser psicanalista. Você tem que ter estrutura emocional, porque você vai ouvir outras situações e coisas que, quem sabe, você passou por aquilo também, e aquilo vai te fazer, vai abrir o teu inconsciente. Então, é muito sério. O inconsciente é um dispositivo do aparelho psíquico que precisa ser muito tratado, porque senão ele vai nos levar a muitos prejuízos, né? Não só emocionais, físicos, profissionais e assim por diante. Então, o inconsciente é a nossa bagagem de memórias. É a nossa bagagem de memórias. É um repositório que nos alimenta continuamente de imagens e símbolos. Nós estamos constantemente com aquelas imagens e símbolos, principalmente do que eu falei aí, quando você está dormindo, que o seu inconsciente está trabalhando.
E, de vez em quando, o inconsciente interage com a consciência. Acho interessante. Eu tenho desenvolvido essa técnica aí, o inconsciente interagindo com a consciência, e você mantém o equilíbrio. O que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Pode ser ruim, dependendo de como lidamos com os resultados que essa ação nos traz. Às vezes eu fico lembrando de umas coisas e ela me causa angústia. Já me causou até pânico uma vez. E eu disse, olha, eu preciso tratar disso. É só de pensar em entrar num ambiente fechado. Em São Paulo, agora eu sofri muito, porque ficamos 15 dias de hotel para hotel, e ambiente fechado, e sozinho, e trancado, e eu tive que controlar meu pânico, sem tomar remédio. Aquela ansiedade tive que, né? Então, tudo está ali no nosso inconsciente, e às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Então, tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, conhecer e interpretar os sinais que o inconsciente nos dá nem sempre é tarefa fácil. E tem algumas técnicas, né, que a psicanálise nos ensina que podem ajudar a desvendar esses sinais. Por exemplo, o inconsciente é a fonte da criatividade dos artistas, mas também dos sintomas dos neuróticos. Então, o consciente ele tem parte boa, tem parte ruim. Ele pode ser algo que traz benefício para a pessoa, mas ele pode trazer neuroses, pode trazer coisas ruins, né? Faltam 10 minutos para cair essa. Daí nós vamos seguir aqui. Então, deste modo, gente, precisamos perceber, analisar o inconsciente, que pode ser um caminho de minimizar os distúrbios emocionais. Por exemplo, quando começou a me dar pânico, o médico começou a me ensinar algumas técnicas e me dizer por que estava acontecendo aquilo. Hoje eu consigo controlar. Quando eu vejo, às vezes me dá pânico assim, eu vejo que vai me dar, eu já sei como agir diante daquela situação. Então, esses distúrbios emocionais, uma psicóloga chamada Fernanda Moreira, ela diz assim que, ela é da Unifesp, né? Ela diz assim, é comum uma pessoa enfrentar um problema por anos, sem entender o seu motivo. E a explicação está em algo que ficou guardado no inconsciente. E o medo de altura, professor? Ah, é dois. Eu fiquei no 20º andar do prédio do centro de São Paulo essa semana agora. Eu não chegava nem na janela, só ficava de longe. Muito medo, muito medo. Mas Então, como que ele é causado? Eu nunca estudei sobre isso. Eu chego a fechar os olhos e me ver em algumas situações de altura e ter que abrir os meus olhos porque estou com medo de altura, mas não estou na altura? mas eu tive que perder parte do medo de altura em 2003, que eu tive que voar, não é voar em jato, não. Eles me puseram tipo num ultraleve, um avião aberto, em 2003. E eu quase morri do coração, quase infartei. Então, parte do medo de altura, por exemplo, prédio, no edifício eu não olho para baixo. Eu não vejo segurança quando eu estou no edifício. Eu não vejo segurança. Entendeu? Porque está parado. Agora, no avião, nunca tive problema. Ó, eu já voei, em 2018, eu voei 25 mil pés de altura indo para a Amazônia, né? Acima das nuvens. Mas você está dentro do avião ali, você se sente seguro, só aquela janelinha. Até dá para tirar uma foto, chegar ali. Mas edifício, prédio, eu subo aqui na minha casa para fazer reparos aqui, eu já olho para baixo, eu já me sinto mal. Então, depende da altura, depende o grau da altura, depende, né, onde você está. Edifício para mim, assim, prédio, apartamento, é muito difícil, porque eu não me sinto seguro. Agora, avião, subir em árvore, essas coisas, não tem muita dificuldade, mas prédio, eu de chegar embaixo, agora fui no viaduto Santa Ifigênia, fiquei de frente com um prédio de 50 andares, começou a me dar claustrofobia ali, eu já saí para ver aquele monstro, você olha para cima assim, né, coisa terrível. Então é um medo de Professor, altura. Oi, pode falar, Batu. é, eu sou, como sabe, sou fuzileiro naval, Forças Especiais, né? Sou Opa, paraquedista, sou paraquedista também. olha só. E também piloto qualquer coisa que tenha motor. Eu já vi você no Isso. avião, eu já vi você no avião.
Então, saltar de paraquedas, eu não tenho problema nenhum com relação à altura. Mas se eu tiver que subir Ah, então é eh, 2. uma escada retrátil, aí, uma escada de até 10 metros de altura, eu sinto uma certa dificuldade. Então é 2. Entendeu? Eu sinto uma certa dificuldade. Mas saltar de paraquedas, me jogar para baixo, na esperança que o paraquedas não vá falhar, isso aí não tem problema nenhum. Agora, se eu for subir uma escada dessas comum aí, que tu encosta na parede para escalar ela, eu já sinto certa dificuldade, certo receio com a altura de 10 metros, 15 metros. Aí. Eu fui, Não entendo por que essa razão, mas então, é o que eu falei, se eu, prédio, eu tenho dificuldade com prédio, tem, né? Eu me lembro uma vez fui fazer um treinamento em 2008 e me fizeram descer de escada do primeiro andar. Aí o instrutor dizia, não olhe para baixo, não olhe para baixo. Eu virei de costa e fui descendo de costa. Eu não vi a hora de chegar ao chão. Ele falou, não olhe para baixo, o problema é olhar para baixo. O parece uma problema, eternidade, né? Essa alturinha aí leva um uma andar. eternidade. É. Então, depende, eu acho que depende da dimensão do local, porque da segurança, né? Porque dentro do avião você não, dentro do avião você está seguro, sabe se está seguro. Mas eu é a mesma coisa, subi na marquise aqui esse dia para arrumar, fazer um reparo no telhado, já senti mal. E escada a mesma coisa. Então é umas coisas assim estranhas, né? E a Fernanda Moreira ela fala que muitas coisas que esses sintomas que temos ficaram guardados no inconsciente. Eu não me lembro de não lembro o que me trouxe esse medo de altura, não lembro. Então a pessoa tem pessoa que chega a desenvolver depressão e pânico. Eu desenvolvi pânico e sem se dar conta desse processo. Agora o pânico eu descobri porque que eu tive pânico. Eu fiz o médico deu um diagnóstico e ele disse foi que me trancaram no quarto escuro, fechado. E agora em São Paulo, quando eu cheguei no corredor de um prédio lá perto da Cracolândia lá, eu falei, meu Deus do céu. Eu entrei para dentro do quarto, o quarto era grande. Aí eu fiquei ali, não saía do quarto. E quando eu saía do quarto para sair lá fora, eu já saía correndo para dentro do elevador. Elevador é outra coisa também. Curitiba, eu tive um pânico lá no hotel, no Mondale, lá em perto da rodoviária ali. Quando eu entrei no corredor, saí do elevador, entrei no corredor, já me deu pânico. Eu levei uns 3, 4 anos para controlar esse pânico. E isso está no inconsciente. A gente é um medo excessivo. Tenho dificuldade para viajar de ônibus. Tenho dificuldade. Ambiente fechado e mesmo leito. Quando é cubículo, tem que fechar, pronto. Aí a coisa fica ruim. Então, isso está lá no inconsciente que a gente não sabe por quê, mas é alguma coisa que ficou lá, algum trauma que ficou lá que precisa ser identificado, né? E precisa ser, então, tratado, trabalhado. Muito bem. Diz que a hipnose é muito. Eu nunca fiz, eu fiz acupuntura. Diz que hipnose é muito bom para curar esses traumas e tal. Eu não posso afirmar porque eu nunca fiz. Então, muito bem. Dentro dessa compreensão, pessoal, grande parte dos conteúdos do inconsciente é considerado indesejável e desagradável. Freud ele acreditava que o inconsciente continua a influenciar o comportamento no nível consciente. Isso aí, sem dúvida. Embora as pessoas não tenham ciência dessas influências subjacentes. Eu mesmo, durante muito tempo, tive essas dificuldades. Não sabia o porquê daquelas reações, daqueles sintomas. Mas era porque, dentro do inconsciente, os gatilhos, né? São as janelas killers, que o Augusto Cury diz, são os gatilhos. Então, quando o gatilho, por exemplo, quando eu saí do elevador e vi o ambiente fechado, foi o gatilho para acionar aquela parte do inconsciente e trazer o pânico. Então, você tem que tratar disso. E aí eu comecei a fazer algumas técnicas, aprendi algumas técnicas, e até um colega que foi comigo agora, e daí, como é que está seu pânico? Eu falei, não, tranquilo. Foi 2, 3 minutos, 5 minutos, já superei. Então você tem que ter uma disposição mental ali para entender que aquele é um momento que vai passar, né? Porque o inconsciente tem esses gatilhos, tem essas janelas killers aí que estão lá e de vez em quando elas acessam lá e você entra em pânico. E o cérebro, gente, o cérebro é um órgão muito ocupado, ele dirige
todo o corpo, né? Constantemente ele recebe informações. Você falou alguma coisa esses dias, ô Marlise, numa aula, né? Que a mente, tem ali os impulsos da mente recebendo informações, e aí, por meio dos sentidos, toma-se as decisões, tudo ao mesmo tempo. Então, o inconsciente é um motor de processamento de informações. E a maior parte do funcionamento humano é o inconsciente, não adianta. A maior parte do funcionamento do cérebro e, e da parte psíquica é o inconsciente. E é mais importante que o cérebro receba informações do que saiba como as obteve. Então, nós somos mais inconscientes do que consciente. E tem um livro chamado As Psicopatologias da Vida Cotidiana. Ele fala muito sobre isso, atos falhos, os atos falhos, os comportamentos, e todas as coisas no nosso dia a dia que são do inconsciente. Às vezes você fala uma coisa, né? E não quis falar, mas falei. Ou